Olá pessoal, sou Antônio Bastos, esse é o Apoio Diário Acústica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre janela acústica e fases do sono. Como uma boa janela acústica pode influenciar na qualidade do seu sono. Mas antes gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e deixasse seu like, porque dessa forma o YouTube entende que esse vídeo é importante e que pode levar esse vídeo até outras pessoas, tá ok? Então vamos lá. Recentemente nós fizemos uma live com o Dr. Victor Canzelli, um especialista na área de medicina do sono, onde ele nos ensinou bastante sobre a qualidade do sono e sobre a importância de um sono reparador e como chegar até o sono reparador. Então é sobre isso que eu vou estar falando com vocês nesse vídeo de hoje e vou estar correlacionando a nossa janela com a qualidade do seu sono e como que a nossa janela ajuda você a chegar a esse sono reparador. Então vamos lá. Dr. Victor Canzelli, ele nos ensinou que o sono ele é composto de fases, onde cada fase ela precisa de determinado ambiente, determinadas condições para que você possa ir para a próxima fase. E a gente vai detalhar cada fase e correlacionando isso com a janela e com os processos. O Dr. Victor ele disse que a fase 1, que é quando você começa a entrar no processo de sonolência, no processo de redução do dia, da aceleração do dia, para você poder entrar num processo de descanso. O nosso organismo, quando vai chegando próximo de você dormir, de você deitar, ele já começa a desacelerar, ele já começa a desligar algumas ferramentas, alguns componentes que não serão necessários durante seu sono, para que você possa sim repousar. Então, primeiramente a fase 1, o que você precisa para que você passe pela fase 1? Aí que vem primeiro a importância de uma boa janela acústica. Segundo o Dr. Victor Canzelli, a fase 1 é aquela fase entre dormir e estar acordado, aquela fase de sonolência, onde você fica meio groggy, alguns falam até o cochilo, você começa a cochilar. Nessa fase é importante que você esteja num ambiente confortável, bastante agradável, silencioso, que não tenha barulho passando pela sua janela, te deixa irritado, começa a deixar agitado, então você tenha um ambiente também silencioso e também com pouca iluminação. Feito isso, você começa a entrar em sonolência e você começa a ir para a próxima fase. Ela é chamada de fase 2, onde essa fase é a fase de oxigenação cerebral e oxigenação do nosso corpo. É nesse momento que o nosso cérebro, o nosso corpo, eles são oxigenados para que você possa entrar num processo de construção dos hormônios, que é a próxima fase. Então, assim, nessa fase é que ficamos de 45% a 48% de todo o processo de sono, de todo o processo de descanso. De 45% a 48% de todo o tempo de sono, nós ficamos na fase 2. Olha a importância da fase 2. E ela vem posteriormente à fase 1, que é a fase de sonolência. E aqui eu quero abrir um parênteses, para a gente falar sobre isso. Quantas vezes você estava entre fase 1 e fase 2 e de repente passou uma moto e você voltou para a fase 1 e aí você voltou para o processo antes da fase 1, que já é da agitação, do nervosismo, do susto, que isso disparou seu coração, te deixou irritado e você tem que começar tudo de novo. Então é importante que você tenha um ambiente acusticamente tranquilo para que você, ao entrar na fase 1, você já consiga chegar na fase seguinte, que é a fase 2, e que é responsável pela oxigenação do seu corpo e do seu cérebro. No bate-papo que nós tivemos com o Dr. Victor Canzelli, ele falou das fases de sono e também do ronco e a correlação entre eles e como isso acontece. Mas nesse vídeo eu queria ter só nas fases do sono. Posteriormente eu vou estar gravando um outro falando sobre a questão do ronco e como isso também influencia na qualidade de vida e até mesmo na sua saúde. Então, assim, a fase 2, quando você chega à fase 2, que o nosso organismo consegue, a oxigenação, que o nosso organismo consegue a oxigenação tanto do cérebro quanto do corpo, automaticamente você se candidata a ir para a fase 3, o que é chamada também de
fase de produção hormonal. Olha a importância dessa fase. Essa fase que é produzida todos os hormônios do nosso corpo, é responsável por vários fatores da nossa saúde. Por exemplo, na criança, os hormônios é responsável pelo crescimento. Imagina seu filho num quarto bastante agitado, barulhento, onde ele não consegue entrar na fase 1 e ir para a fase 2, que é oxigenar tanto o cérebro quanto o corpo, e consequentemente não consegue chegar na fase 3, prejudicando assim o seu crescimento. Muitas crianças podem, talvez não estar atingindo a altura desejada, né, de acordo com seu biotipo, né, a sua idade, talvez por não estar tendo um sono de qualidade, não estar chegando na fase 3, essa fase que é produzir os hormônios. No caso dos homens, os hormônios da virilidade, são responsáveis até mesmo pelo seu desempenho sexual. Muitos homens com esse problema podem estar procurando resolver, né, através de outros medicamentos, os tratamentos, sem saber, talvez simplesmente dormindo, né, tendo um sono reparador aí, ele vai estar conseguindo um desempenho sexual satisfatório. Então isso tudo é ocasionado na fase 3. Já chegamos na fase 4, onde é conhecida também como a fase REM. Como você sabe que a pessoa está na fase REM? Normalmente, os olhos daquela pessoa, eles ficam movimentando rapidamente enquanto ela dorme. Isso é um sinal indicativo de que a pessoa está na fase REM. É nessa fase também que você sonha. Na fase REM, ou fase 4, é a fase também dos sonhos. Eu queria só também aproveitar um parênteses aqui para dizer que nesse momento, quando seus olhos eles estão movimentando rapidamente, ali é como se fosse um computador processando tudo que você viveu desde o primeiro minuto que você abriu os olhos até na hora que você fechou. Então ali seu cérebro vai processando e ele vai separando o que é importante do que não é tão importante para o próximo dia. Vamos supor que você precisa, no dia seguinte, estar em uma reunião que você agendou no dia anterior para tratar de alguns assuntos importantes e alguns temas importantes que você deixou para decidir no próximo dia. Então tudo isso é processado nesse momento que você dorme, na fase REM, para que você possa no dia seguinte estar com a cabeça tranquila, com a mente descansada e pronto para solucionar todos os problemas que virão no dia seguinte. Então é muito importante que você consiga chegar nessa fase, a fase REM, a fase 4, durante todo o processo de descanso, todo o processo de sono. Quando você chega finalmente à fase REM, você volta novamente para a fase 1. Lembrando que é na fase 1, que é a fase onde você consegue acordar e realizar suas necessidades fisiológicas. Então, às vezes você vai até o banheiro meio sonolento e ao voltar, o ambiente estando ainda confortavelmente silencioso, você consegue naturalmente voltar para a fase 2, consequentemente fase 3 e fase 4. É também nesse momento, na fase 1, que se passar uma moto, qualquer barulho agitado, você vai despertar. Então é muito importante que você consiga chegar nessa fase, que é a fase REM, a fase 4, durante todo o processo de descanso, todo o processo de sono. O Dr. Vitor Fezeli também ele nos ensina que esse processo que você passa por todas as fases do sono, até chegar ao sono reparador, ele é repetido 5 vezes durante um intervalo de 8 horas de sono. Então, se você dorme 8 horas de sono por dia e você está num ambiente tranquilo, silencioso, você consegue passar por esse processo, ou realizar esse processo 5 vezes em um período de 8 horas de sono. É muito importante, né, que você tenha uma janela acústica de qualidade no seu ambiente de descanso e também dos seus filhos, para que dessa forma todo mundo possa dormir tranquilo e no outro dia estar totalmente disposto para os desafios que a vida vai apresentar. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre as fases do sono e como a nossa janela acústica pode ajudar você. Grande abraço, até a próxima.